Olá, povo querido do nosso canal Cientificamente, voltando aqui hoje com vocês, mais um dia de bate-papo, mais um dia de conversa gostosa, de conversa que vai edificar muito e vai te ajudar. Todos que querem crescer, que têm fome para crescer, conceitos novos, visões novas da vida, da existência, né? Quebrando paradigmas, às vezes até seus mesmo, que você acha que não pode fazer isso, não pode. Não dá. A gente se restringe muito com paradigmas que a nossa história, a nossa construção emocional, às vezes até intelectual fez, né? Família faz muito isso. E isso acaba restringindo o seu potencial. Então o objetivo nosso aqui é tirar o melhor de você, é fazer com que você exponencialize o melhor que tem dentro de você. E para isso a gente traz gente que brilha, gente que tem muito a falar, gente que aconteceu, gente que descobriu vertentes completamente novas, completamente diferentes. E hoje, para bater um papo comigo, está aqui uma pessoa muito conhecida no Brasil, com bastante expressão nas redes sociais, né, que é um grande comunicador, que é o professor da oratória. É assim, professor da oratória. Ele vai se apresentar melhor, né? E ele vai falar com a gente. Porque primeiro que eu achei isso muito legal, porque ele pegou uma área completamente nova, desconhecida, que não tinha muita luz naquele momento, né? Estava um pouco dentro da caixinha. E de repente sai para fora e vira um fenômeno em outras nações, em outros idiomas, no Brasil, em português, né? Seguidores nas redes sociais de maneira explosiva. Então, está aqui o nosso querido professor da oratória e eu vou deixar que ele se explique, conte sua origem e depois a gente vai espremê-lo para tirar muita coisa que ele pode falar para a gente hoje. Professor da oratória, muito bem-vindo. Bom te ver, bom te receber. Gratidão pela apresentação, gratidão pelo convite. Uma honra estar aqui, inclusive, pena que não ficou gravada a nossa conversa antes do podcast, viu, gente? Que a gente estava batendo um mega papo, recebi uma aula aqui de física quântica, futuro eletromagnético do mundo. E, poxa, já abriu muito minha cabeça aqui. É uma honra estar falando aqui de oratória. Inclusive, você falou uma coisa interessante. Você falou assim, que ele jogou luz numa área um tanto nova. Oratória, o nome em si já é meio velho, né? Oratória tem esse nome que parece que tem poeira em cima, porque é uma coisa clássica. Desde Sócrates, desde as escolas gregas que faziam oratória. Exatamente. Nossa, isso vem de milênios. Poxa, a gente pode falar antes, de 5 mil anos atrás, no Antigo Egito. Então, assim, o Dale Carnegie foi o maior nome da oratória moderna, ao meu ver, e ele falava que tinha 3 formas de você encarar a oratória. A primeira forma, que é o que reinou por muito tempo, a oratória como arte. Então, ela estava mais vinculada à retórica, que era você estudar aquelas regras complicadas, subir numa tribuna, fazer um discurso quase que teatral. Era esse paradigma. Tinha um segundo paradigma de oratória, que é a oratória como mecânica da dicção, é uma coisa mais fisiológica, é relacionada muito ao trabalho do fonoaudiólogo, vamos curar a gagueira, vamos melhorar as cordas vocais, aquecimento e desaquecimento. Então tinha essa parte fisiológica da oratória. Foi o Dale Carnegie, que nasceu em 1888. Poxa, o cara foi visionário. Ele enxergou um negócio que ninguém enxergou. Ele chegou assim, com muita força, no século XX, e olhou. Gente, olha o tanto de profissional, de empresário, que simplesmente não sabe compartilhar as suas ideias de modo convincente. Você coloca essa pessoa para falar na frente de um público, ela trava. Ela hesita, gagueja, fala cheio de vício de linguagem, é prolixo, não consegue transmitir os pensamentos que estão aqui dentro numa linha lógica de raciocínio. E não consegue ser minimamente persuasivo e convincente para vender os seus projetos, os seus negócios, que são coisas boas. Ele olhou tudo isso e falou, eu acho que eu consigo ajudar. E aí ele popularizou essa terceira noção de oratória, que é oratória como habilidade que qualquer pessoa minimamente inteligente pode aprender nas palavras dele. E eu vim agora, e a gente já fala de como é que foi o começo de tudo isso, mas eu tomei muito essa missão para mim. Hoje o Dale Carnegie não está mais entre nós, mas o que eu sinto que eu posso trazer de contribuição para o Brasil e para o mundo é, vamos destravar a comunicação das pessoas. Porque eu acredito que dentro de cada um
tem um comunicador brilhante. Eu não acredito que, é só para alguns. Não, eu acho que todo mundo tem dentro de si uma ideia que vale a pena ser compartilhada. Eu tô aqui para ajudar isso a ser compartilhado. E essa coisa, como, nesse foco que você está pondo, não é só para oratória, porque às vezes até para comunicação primordial. Marido e mulher, um fala uma coisa, o outro entende outra. Porque a pessoa não consegue se organizar seus pensamentos e colocar suas ideias sem agredir o outro. Ou, quer dizer, essa negociação de espaços, né, que é mínimo, que acontece em todo o tempo, com pai e filho, entre irmãos, marido e mulher, trabalhador com seus empresário com seus trabalhadores, enfim, em todos os aspectos da vida. E como foi que começou? Que você começou? Você é jovem. 29 anos. Você é menino, é kids ainda. E como que você começou? Qual foi o primeiro passo? O que te despertou para isso? Tem gente que acha que só pode ser bem-sucedido nas áreas já conhecidas. Eu tenho que ser influencer, eu tenho que ser jogador de futebol, eu tenho que ser ator de televisão, eu tenho que ser empresário. Quer dizer, a pessoa não consegue entender que tem áreas que ainda não foram exploradas e que são virgens. E às vezes até o talento daquela pessoa. Então, eu quero agora, antes da gente desenvolver o tema mais para frente, que você explique um pouquinho o que te chamou a atenção para você ver que ali tinha um tesouro e que ninguém estava vendo, enxergando. E você enxergou. O Steve Jobs, ele falava, naquele discurso clássico dele em Stanford, que a gente só consegue conectar os pontos olhando para trás. Hoje em dia eu tenho mais clareza do que aconteceu ao longo da minha vida. Eu gravei um podcast com o Thiago Brunet, não sei se você acompanha, você gosta dele? Querido, amicíssimo nosso. Nossa, foi assim... Veio aqui também, sentou aí nessa cadeira. Poxa, que legal. Porque ele foi um cara que, quando ele me chamou para gravar o podcast dele, eu sentei, a gente gravou 3 horas, eu de frente para ele, e ele assim, eu me senti ouvido, sabe? Poxa, sabe aquela pessoa que tem tanto resultado, mas tá ali na tua frente, te respeitando enquanto ser humano, e fala, não, mas eu quero saber de você. Isso é muito legal. E ele falou uma coisa que ressoou comigo. Ele disse, Deus e o universo vão dando pra gente pistas, sinais do que a gente tem que fazer na vida. Sim. É que às vezes a gente não ouve para esses quem sinais. tem sinais, né? Para quem tem capacidade de ver sinais. De perceber, de né? ler os de ter sinais. a percepção aguçada. Esses dias eu tô escrevendo meu livro agora. Eu vi que você é um cara que escreve livro pra caramba. Qual o título? Então, ainda não tem. Mas ele tá Mas tem o conteúdo. Pronto. Não, ele tá maravilhoso. Nesse livro eu ensino o meu método principal, que é os 3 Cs da comunicação. Clareza, confiança e convencimento. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Show. Mas revisando as minhas notas, minha bibliografia, quando eu estava escrevendo, me deparei com o meu fichamento lá do livro O Alquimista, do Paulo Coelho. Que é simplesmente o brasileiro mais lido no mundo. E aí, poxa, eu fui relembrar. Aí eu falei, caraca, aconteceu muito parecido comigo do que aconteceu com o protagonista do livro O Alquimista. Que você que não leu, eu recomendo que você leia esse livro. E é muito interessante, porque o Paulo Coelho, ele traz uma noção que é o de lenda pessoal. Podemos dar outros nomes para isso? Propósito, Dharma, tem outros nomes. Só que o Paulo Coelho, para mim, ele colocou em palavras melhor do que ninguém. Ele falou assim, todo mundo tem uma lenda pessoal. A lenda pessoal é aquilo que você veio na Terra para cumprir, aquilo que é a sua missão aqui. Só que, muitas vezes, as pessoas, inclusive quando a gente é criança, a gente tem uma percepção maior para o que é a nossa lenda pessoal. A gente dá mais inclinação aos nossos hobbies, gostos. Só que a gente vai seguindo a sociedade, a gente vai crescendo, vai se enquadrando, vai entrando em conformidade e muita gente esquece a sua lenda pessoal, deixa de lado. E quando você vê uma pessoa que vive a sua lenda pessoal, eu consigo ver que você é uma pessoa que vive a sua lenda pessoal. Porque isso está exposto no olho da pessoa, no jeito da pessoa falar. Essa pessoa está vivendo a lenda pessoal dela. A pessoa que não está vivendo a lenda pessoal, ela é meio morta. Ela não tem alegria de viver, ela não tem entusiasmo. Então você percebe claramente. Eu fui essa pessoa que não estava seguindo a minha lenda pessoal, que tem a ver com comunicação. Tudo começou em 2010, que eu era um nerd antissocial. Então, olha só, 2010, tem tanto adolescente anos, assim, tanto jovem vivendo isso e não sabe o que fazer, como sair dessa caixa. Exato. É importante você explicar isso. Eu recebo muito feedback de mãe que manda direct pra mim assim, nossa, esse negócio do nerd antissocial, meu filho passa por isso, eu mandei seus conteúdos pro meu filho, ele assistiu, tá mudando a vida dele. Esse é o melhor feedback pra mim, que eu recebo de muitos. Eu tô vendendo mais, tudo mais. Parabéns. Mas esse pega em mim, sabe? 2015, era assim minha vida.
eu era o melhor aluno da turma. Eu estudava numa escola de elite, e dentro dessa escola de elite tinha uma turma chamada Super Turma, que era só para os melhores alunos da escola de elite. E aí, dentro dessa super turma, tinha um prêmio chamado Melhor dos Melhores, que era para você ser o melhor dos melhores dos melhores. E eu ganhei esse prêmio. Então, assim, eu era uma pessoa que, academicamente, estudava muito, sabia redigir bem nas provas, só que eu não era feliz. Eu não tinha amigos, eu não tinha uma personalidade agradável, eu nunca tinha nem beijado na boca, eu sofria bullying, eu não era nem chamado para os aniversários de colegas da turma, só para você ter noção. Pra você ter ideia, e eu quase não conto É isso. o típico nerd mesmo. Nerd antissocial. e eu quase não conto isso, mas só para ilustrar. Eu lembro que teve uma vez, tava lá, na sala de aula, chegou o professor de biologia, um homem de meia idade, com jaleco branco, entrou na sala, se instaurou ali aquele clima solene de silêncio. Ele chegou assim na frente da turma e falou: hoje vamos fazer algo diferente. Hoje, estava ali no 9º ano do ensino médio. Eu vou colocar aqui no quadro uma questão nível ensino médio, difícil. Quem conseguir responder, o primeiro a responder essa questão, nível ensino médio, vai ganhar meio ponto na média. Todo mundo já ficou com aquele clima assim, energético no ar, aquela tensão, por quê? Porque meio ponto na média era muito, né? Aquele clima muito competitivo. E aí eu falei, eu quero isso aí, eu vou ganhar. E eu era tão, e continuo, esse resquício ainda em mim eu não tirei. Só que hoje eu consigo canalizar de modo mais saudável. A competitividade, sou um pouco competitivo. Quando ele falou isso, eu falei, eu vou ganhar isso aí. E eu tava tão bitolado nessa época, que o professor, ele começava a escrever a questão, e eu olhava para o lado e eu via as outras pessoas esperando o professor terminar, basicamente, de escrever a questão. Eles escreviam e ficavam olhando. Ficava olhando. Eu falei, não, peraí. A cada palavra que o professor escrevia no quadro era uma palavra-chave que me dava uma pista sobre o que era a questão, e eu escrevia rápido e começava a revisar o assunto. Bem rápido. Anotava um negócio meio esquizofrênico. Quando o professor terminou de escrever a questão, colocou o ponto de interrogação assim, eu já tinha a resposta. Meu Deus. Eu já sabia o que era. Instantaneamente. E eu não levantei. Eu fiquei quieto. Porque eu falei assim, se eu levanto... Cara, peraí, o cara acabou de colocar o ponto de interrogação. Se eu levanto sem a resposta, eu já era odiado. A galera ia falar, meu Deus, tinha que ser... Pô, esse cara é louco. Ah, pelo amor de Deus. Ah, eu já sabia que eu ia ser criticado, que eu ia ser ainda mais odiado. Então eu fiquei na minha. Eu fiquei parado. Eu sabia a resposta. Fiquei quieto assim. Olhei pro lado, olhei pro outro. Todo mundo lá, quebrando a cabeça, tentando resolver tudo mais. E eu... Cara, eu esperei um momento que parecia ser uma eternidade. A qualquer momento podia alguém falar, consegui. E eu fiquei lá, esperando. Até que em dado momento eu falei, quer saber de uma também? Eu vou lá nessa. Levantei. Quando eu levantei, todo mundo, tinha que ser. Giovanni, dá uma chance pra gente. Falei, dei uma chance. E aí, levei lá o caderno, o professor corrigiu o exercício. O professor olhou pra turma, olhou pra mim, deu um sorrisinho, falou, vocês acham que tá errado? E assim, pra você ter a noção de como eu era essa pessoa que tinha excelência acadêmica, mas foi uma época muito difícil da minha vida. De verdade, eu não tenho saudade nenhuma dessa época. Uhum. E tanto que, chegou em 2010, eu não estava aguentando mais. Eu via as outras pessoas, os outros alunos, os outros pré-adolescentes e adolescentes, que eram mais extrovertidos, e parecia que eles eram mais sorridentes, parecia que eles eram mais felizes. Aí eu falava, poxa, o que eles têm que eu não tenho? Por que parece que eles gostam da vida que eles têm? Eu não estou gostando da minha vida, eu não aguento mais, eu quero mudar, chega. E aí, aconteceu algo que mudou minha vida completamente em 2010. Eu tive a oportunidade de entrar no grupo de teatro da escola. Hoje, eu falo para todo mundo, se você tem filhos, coloque seus filhos no teatro. Talvez ali o teatro da escola, sabe? Se não tiver teatro, mas em alguma atividade que permita ele se expressar. Posso fazer uma interrupção e uma favor. pergunta? Você não foi muito assediado no grupo de teatro para quebrar seus valores? Vamos fumar maconha, vamos aprontar? Porque geralmente o pessoal pensa que a galera que faz essas artes, né? Eles são muito liberais, então tem os efeitos colaterais. Vamos para festa, maconha, droga, ou não? Como foi no qual é o ensino limite médio? disso aí?
como foi no ensino médio e era uma boa escola, Sim. então, assim, não teve nada de quebra de valores. É uma galera muito legal. Ótimo. Só Beleza. queriam saber de, vamos ensaiar, vamos treinar, vamos fazer arte. Beleza. Assim, realmente que bom, né? Que eu tive essa sorte. Vai que eu tivesse entrado num grupo Porque quando eu fui adolescente, eu tentei participar de grupos que faziam teatro e que cantavam música. Mas a hora que eu sentia, eu era aprontado. Até a vibração ali, né? E eu aprontava muito. Eu não era cristão. Eu não vim de uma família cristã. De jeito nenhum. Vim do extremo oposto. Eu saí porque eu percebi que houve um choque muito grande de cultura com aquilo que eu queria da vida e com os meus amigos. Porque você, pai, indica teu filho, como o professor falou aqui, ó, põe teu filho no teatro. Agora veja quais são as atividades paralelas no teatro. Dá uma olhadinha aí. Acompanhe, para não ter, né? De repente você está construindo algo muito bom, mas também pode ter um efeito colateral que pode machucar. Então, tem que participar. O pai, nessa hora, a mãe tem que olhar direitinho. Continua, professor. Teve aquela fala Perdão. um pouco polêmica, ou melhor dizendo, uma fala que polemizaram, se eu não me engano foi do Paulo Vieira, que ele falou alguma coisa no sentido de, não sei se eu quero meu filho que vá para a faculdade. Você chegou a ver isso? Sim. É mais ou menos essa Mais questão, ou menos né? isso. Não é que a gente é contra ensino acadêmico ou que a gente é contra a universidade, ciência, pelo amor de Deus. A gente está num podcast chamado Cientificamente. Sim. Você é extremamente graduado na via acadêmica. Eu tenho a minha graduação, ainda quero ser mestre, doutor, pós-doutor. Ninguém aqui é contra isso, mas a gente é crítico. Claro. A gente não tem que aceitar coisas que vão contra. Mas você sabe o que é, professor Giovanni? Tudo na vida tem efeito colateral. E a gente tem que saber medir o efeito colateral e acompanhar isso e proteger. É questão apenas de prevenção. Acho que o pai e a mãe podem fazer uma boa negociação com o filho, a filha que vai ser introduzido, conhecer os professores, quer dizer, participar do meio ambiente, daquele ambiente, porque aí você ganha proteção. É só a faculdade. Não tem como você desprezar o valor do conteúdo de uma universidade. Com certeza. O conhecimento em profundidade. Agora, tem efeito colateral. Tem professores que são egocêntricos, que perseguem, tem professores que são castradores, que tentam manipular. Então, tem efeitos colaterais na vida. Não, e mais, como é uma fase que a pessoa ainda não tem total ciência de quem ela é... Pronto. Efeito manada, Isso. você vai na onda dos outros. Pronto, isso aí. E aí ferrou. Quando você tá 100% certo do que você é, então pode vir todo mundo falando, não, mas eu tô aqui mesmo para estudar, para ser um aluno bom, para conseguir uma boa profissão, não é nem para... Mas continua, eu te interrompi só para fazer isso. Mas pode interromper. Inclusive, viralizou agora, não sei se você ficou sabendo, um caso de um camarada chamado Wilker Leão, que ele tá gravando, olha só o caso dele, cabo do exército, ex-cabo do exército, advogado, aí ele passou no Enem pro curso de História na UNB, Universidade lá de Brasília, uma federal. Inclusive você é de lá, né? Sim, conheço a UNB. já dei até algumas aulas lá. Conheço. Eu só participo com a turma lá. Olha só, então você vai se interessar pessoalmente por isso. Ele começou, qual que era a ideia dele? Ele falou assim, eu acho que está tendo uma certa doutrinação aqui no sentido de usarem o tempo de aula não para dar conteúdo, mas para ficar propagando as suas ideias político-partidárias. Sim. Era a tese dele. E daí o que ele começou a fazer? Ele pegou o celular dele e começou a se gravar fazendo perguntas para o professor. Então, para começar a expor o que ele achava que era essa doutrinação. Isso começou a viralizar de um jeito. Não sei se você já viu algum vídeo. Não, eu não vi, não. Eu vou olhar isso. Joga no YouTube. O Wilker não. Começou a viralizar. Pegou milhões de views. Ele tá com quase 1 milhão no YouTube. E assim, tá bizarro, porque começaram a perseguir ele na universidade e tudo mais, só porque ele pensa diferente. Porque, poxa, ele falava, não, mas espera aí, eu acho que o capitalismo não é ruim. E aí que o pessoal caiu em cima. Por falar nisso, hoje saiu o resultado do Trump, para quem não sabe, nós estamos gravando esse episódio com o Giovanni aqui, e hoje nós acordamos com o Trump. Foi bom dia, Trump. No mundo inteiro. O nosso presidente Trump vai dar um freio de arrumação no mundo inteiro. Até porque também nós vamos falar um pouquinho sobre essas idedoologias narrativas. Vamos analisar a oratória do Trump hoje? Boa. Tem muita coisa. Vamos lá, professor. Vamos lá, o que aconteceu aí depois? Voltando para a história, então. Você entrou no grupo de teatro. Entrei no grupo de teatro. Lá, de repente, eu perdi a vergonha. Comecei a ficar um pouco mais solto, um pouco mais expressivo. Sim. E eu observei a minha vida mudar da água para o vinho. De repente, eu tinha amigos. De repente, eu tinha uma namorada. E, poxa, eu tava muito mais feliz. Sem deixar também a parte acadêmica de lado. E aí,
eu falei, caramba, que bacana. Um pouquinho mais para frente, eu entrei no curso de Direito. Então, passei em Direito lá na UFRN, Federal do Rio Grande do Norte. Morei em Natal por 15 anos. E lá em Natal, na UFRN, eu conheci um esporte chamado debate competitivo. Gente, esse esporte, você nunca ouviu falar mesmo, é uma coisa meio underground. Tem um filme, inclusive, que fala desse esporte. Vou deixar a recomendação para todo mundo. Chama O Grande Debate. Eu não sei se você já viu. É um filme legal, tem o Denzel Washington, é um clássico. E mostra uma equipe de debate de uma pequena escola de negros dos Estados Unidos que acaba vencendo a equipe de Harvard, que eram os campeões mundiais. Então essa história aí de Davi versus Golias, bem legal. Pra você ter ideia do que é o debate competitivo. É um esporte de argumentação e oratória. É basicamente, tem dois lados. Tem um a favor e o contra, tem um tema. Os dois lados preparam seus argumentos, vão lá e vão ver quem argumenta e refuta melhor. Então é a mistura da argumentação, que é o conteúdo, e a oratória, que é a entrega. E eu olhei isso, eu me apaixonei. Porque eu falei assim, peraí, se eu ficar bom no que falar, que é argumentação, e eu fico bom no como falar, que é a oratória, eu vou ficar imbatível. E a minha mentalidade na época era, quero ser um advogado de excelência. Porque eu já sentia que eu tinha uma veia para oratória, persuasão, negociação. Então eu falei, a advocacia combina com isso. Acabou que fiquei 5 anos e meio nesse esporte. Ganhei mais de 20 prêmios de debate oratório em 3 línguas. Até hoje sou... 3 línguas, 3 idiomas. Português, espanhol e inglês. Uau. Até hoje eu sou o único brasileiro que conseguiu algumas coisas. Por exemplo, sou vice-campeão mundial em espanhol. O único brasileiro a ter sido juiz-chefe de 2 campeonatos mundiais de debate em português e em espanhol. Trouxe os primeiros títulos em espanhol para o Brasil. Então, o debate competitivo foi uma parte muito forte da minha vida. Só que não só isso. Eu estava tão viciado em estudar oratória, porque eu vi, peraí, eu estudei um pouquinho de oratória no teatro da escola. Minha vida melhorou. Então eu fiquei viciado em estudar, porque parecia que cada técnica de oratória que eu aprendia era mais longe na vida que eu ia. E aí eu fiz, além dos 6 anos lá de debate competitivo, entrei nos Toastmasters, que é uma organização internacional de treinar discurso. Foi lá que eu ganhei os primeiros campeonatos de oratória, em português e inglês, discursos preparados de improviso. Fiz mais de 10 cursos de oratória como aluno. Então, assim, eu vi um curso de oratória, eu ia, eu não queria nem saber. Eu tava viciado. Meu Deus. E acabou que, juntou tudo isso, eu virei bicampeão brasileiro de oratória. Em 2020, me graduei como advogado e me graduei no direito, passei no AB, virei advogado. Nesse mesmo ano, 2020, eu tinha, sabe, um sonho, vou para Oxford, vou fazer um negócio muito legal, só que veio a pandemia. Então, pandemia, não podemos fazer nada, vamos ficar na nossa aqui. Na pandemia, o mundo todo mais digitalizado, surgiu uma oportunidade, que foi ser contratado por uma empresa da China, olha como os caras são avançados, para ensinar debate e oratória para crianças. Então eu virei o primeiro coach de debates do Brasil. Fui contratado para essa empresa da China para dar aula para crianças chinesas em inglês de debate. E eu ganhava em dólar. Que incrível uma coisa dessa. E aqui no Brasil, nem na universidade a gente tem direito. Lá os caras estão estudando desde criança. Criança, isso. Argumentação, é muito louco. E aí eu comecei a trabalhar como advogado e como professor de debates. Nisso, o que aconteceu? 2021. A pandemia ainda não tinha ido embora, no começo de 21. Só que eu falei, gente, quer saber de uma? Não dá. Natal, Rio Grande do Norte, não dá mais pra mim. Tenho nada contra Natal, tá, gente? Mas eu queria alçar voos maiores. Eu não queria mais ficar fechado só naquela cidade, que eu morei 15 anos. Teve um pequeno interstício aí que eu passei 1 ano em Portugal. Eu fiz um intercâmbio em Coimbra. Foi lá, inclusive, que eu fiz os Toastmasters. Chegou aqui em 2021, eu falei, não, tá errado isso. Voltou para São Paulo. Eu vim para São Paulo, né, pela primeira vez. Eu nasci em Campinas, interior. Ah, tá, ok. Morei 15 anos em Natal, a gente foi lá por conta de desemprego do meu pai. E voltei, né, vim para São Paulo, capital, em 2021. Cheguei, em março de 2021 aqui, foi assim, fevereiro de 21 eu decidi, vou para São Paulo. Comecei a mandar currículo. 1 semana depois tinha sido contratado ganhando 3 vezes mais. Eu falei, opa, peraí, eu tava subvalorizado mesmo. Cheguei, março de 21, falei, nossa, eu aqui, advogado em São Paulo, vou ser o Harvey Specter da vida real. Eu vou ser o Mike Ross. Porque eu falei, poxa, olha o currículo que eu tenho. Olha, poxa, bicampeão brasileiro de oratório. Vou ser o cara aqui. Foi a época mais difícil da minha vida. Eu nunca estive tão infeliz.
eu trabalhava com recuperação judicial de empresas. Eu fui só pelo dinheiro. Nossa, mas não tinha nada a ver comigo. Sim, sim. Fui Muito técnico, muito frio, né? Não tinha nada a ver comigo. Sim. Assim, eu comecei a ter ansiedade no trabalho, comecei a perder cabelo. Assim, foi bizarro, foi bizarro. Eu ficava pedindo iFood toda hora para tentar ter um pico de dopamina para compensar o vazio existencial que eu estava sentindo, porque não fazia sentido o que eu estava fazendo. Só sei que isso foi em março de 21. Em abril de 21, quando a gente muda de ambiente, acaba que a gente recebe novos estímulos. Poxa, a gente tá falando com novas pessoas. Então a gente tem um bom timing aí para tirar projetos do papel. Nisso, eu já tinha dado cursos de oratória antes, lá em Natal, e inclusive um pouquinho lá em Portugal, quando eu morei lá. Aí eu pensei assim, tá todo mundo falando de internet, de digital, de marketing digital, de online. E se eu fizer um curso online de oratória? Só isso. Sou bicampeão. Vou oferecer o produto. O que eu já fazia presencialmente, sim, claro. online. E eu fui tentar fazer isso para ser minha terceira fonte de renda. Eu não fui tipo, vou ficar multimilionário, vou fazer 7 dígitos, blá, blá. Não tinha nem mentalidade para isso ainda. Eu só fui querendo ser um pouquinho mais próspero e aumentar um pouco meu pé de meia. Abril de 21 foi o start. Foi quando eu fiz minha primeira live, meu primeiro Reels, meu primeiro carrossel, quem não sabe, aquela imagem que você fica passando assim no Instagram. Meu primeiro lançamento, minha primeira venda, meu primeiro curso de oratória online. Então, tudo isso foi em abril de 21. Em maio de 21, apenas um mês depois, meu terceiro mês em São Paulo, eu tomei a decisão mais difícil da minha vida. Sair da advocacia. A profissão que eu me preparei durante 6 anos. Olha isso. E que eu estava tendo uma ascensão interessante. Que incrível isso. Para focar na minha paixão, que era a oratória. Porque aquele mês que eu trabalhei com aquilo, atingiu algo em mim. Eu senti que eu estava me aproximando da minha lenda pessoal, apesar de nem ter sabido ainda desses termos. Você não tinha ainda muito resultado financeiro ainda. Zero. Não. Mas mesmo assim você acreditou e deu. Você pulou. Você pulou o abismo. Foi a primeira vez na minha vida, ali em março de 21, que eu comecei a fazer mais de 10 mil por mês. Trabalhando para os outros. Mas tinha 3 empregos também, né? Sim. Mas eu não estava feliz. Quando eu fiz o lançamento do curso de oratória em abril, eu faturei um total de R$1.000. eu vendi 10 a 97. Sendo que eu paguei R$2.000 para designer. Você estava no prejuízo até aí. Então, assim, eu fiquei no vermelho. Só que eu vi potencial. Eu falei assim, peraí, vamos analisar. Eu passei só 1 hora por dia me preocupando com isso. Eu nem sabia direito o que eu estava fazendo, não tinha nenhuma experiência. Eu gostei de fazer. E eu vendi 10 a 97. Se eu ficar melhor nisso, eu consigo vender 10 a 997, já é 10 mil. Se eu faço 100 a 997, 100 mil. Se eu vendo 1.000 a 997, 1 milhão. Falei, opa, peraí, tem potencial. E se eu sair da advocacia e dedicar as 8 horas que eu dedico para advocacia, aqui eu acho que a gente consegue fazer virar. E a minha cabeça foi assim, olha, não foi fácil, tá? Porque assim, olhando para trás é muito fácil. É óbvio que tinha que fazer isso. Só que na época, eu não tinha grana. Tinha acabado de chegar em São Paulo. Eu não tenho apoio familiar, tá? Eu, até hoje... Você tinha que pagar eu ajudo sua os meus manutenção pais. Total. Não é eles que me ajudam. Claro. Então, assim, não tinha para onde cair. E aí, eu ouvi... E olha só, a principal... Eu quase não saí da advocacia. O principal motivo que me segurava nessa profissão que eu não estava sendo feliz, nem próspero, era medo de julgamento. Eu tinha medo do que os outros iam falar. Eu tinha ouvido alguém falar assim, nossa, Giovanni estava indo bem na carreira, né? Só que daí ele tinha uma trajetória jurídica brilhante. E aí ele abandonou tudo para virar coach, vendedor de curso, vendedor blogueiro, é isso? Olha só. E eu tinha medo de ser ridicularizado. E eu cheguei a fazer uma lista de prós e contras. Saio ou não saio? Vou pro digital ou não vou pro digital? Sabe qual foi a chave, a questão, o principal argumento que falou, é isso. Eu não tô feliz. Então assim, falem o que quiser, mas em dado momento eu tenho que entender que eu que vou viver minha vida, eu que vou sofrer as consequências das minhas ações, eu vou seguir o que eu acho que é melhor para mim. Saí da advocacia, dei esse salto de fé no escuro, eu não tinha networking, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nem know-how, nada. Eu só fui na cara e na coragem. Em maio de 21, saí da advocacia, vamos focar no digital. Deu tudo errado no início. Meu Deus. Não, você não tem noção. Eu cheguei a fazer um lançamento em 21 que
poxa, lançamento, você produz muito conteúdo, chama um monte de gente para uma live, para nessa live você dar muito conteúdo ainda melhor, e aí você oferta o curso que vai ter ainda mais coisa. Fiz toda essa parafernália, chamei a galera para minha live. Sabe quantas pessoas tinham na live? 0 pessoas. Ah, não acredito. Não acredito. Imagina você fazer uma live para 0 pessoas, Nossa. ao vivo no YouTube, em que eu tinha que dar o meu melhor, porque alguém podia ver gravado depois. Então, eu precisava sorrir, enquanto minha visão periférica estava captando aqui no visor 0 pessoas online. Então, eu tinha que sorrir, enquanto por dentro eu queria chorar. Gente, isso é resiliência, tá? Anota isso aí, presta atenção nessa experiência, que isso é ouro, viu? E daí, pra onde foi isso? E aí, quando acabou essa live, eu chorei. Chorei muito e eu duvidei. Isso já estávamos em novembro de 21. Aí eu falei assim, peraí, gente. Foi para isso que eu saí da advocacia? Maio, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, 7 meses. Poxa, eu tô 7 meses nisso. Eu não vi a cor do dinheiro. Eu tô passando vergonha. Foi por isso que eu saí da internet, pra passar vergonha na internet. Gente, live pra 0 pessoas, pelo amor de Deus, algo tá errado. Aí eu abri carrinho nesse lançamento, fechei carrinho, total de 0 vendas. Eu falei, cara, quer saber de uma? Acho que eu vou desistir, vou voltar pra advocacia. Isso aqui não é pra mim, tentei, não tá dando certo. Isso foi em novembro de 21. Em dezembro de 21, nasceu o El Professor da Oratória. Sua câmera é essa aqui. Mostra, puxa a máscara. Isso. E você põe a máscara de vez em quando ou não? Essa eu encurtei pra ela ficar boa no ombro. Eu tenho uma outra que às vezes eu ponho... Que você veste de na vez em quando. palestra. Geralmente Na em palestra tem hora que você põe. eu entro com um macacão vermelho e com a máscara e depois eu tiro. É legal. Tá. Mas por que isso? Como é que você idealizou esse personagem? Então, muita gente pergunta, que história é essa? 2017, dezembro, lançou essa série La Casa de Papel. Virou um fenômeno mundial, virou a série mais vista do mundo na época. E desde janeiro de 2018, todo mundo me compara com o professor. Nessa série tem um personagem chamado Professor. Parece com você mesmo. Exatamente. Eu olhei e falei, eu lembro dessa figura assim, agora, realmente agora que caiu a ficha. Não, mas assim, Cara, é num parece grau. mesmo. Diga-se de passagem, eu não mudei minha barba, não mudei meu cabelo, não parece mudei mesmo. meu jeito de falar. Tem gente que acha que eu me vesti. Como é que chama o professor lá? É Sérgio Marquino. É o nome desse Sérgio, cara. é verdade. Simplesmente, eu era estudante de Direito ainda. Janeiro de 2018. A galera me parava na rua. Batia no seu ombro, professor. Caramba, Sérgio. tinha professor que interrompia a aula, tava na faculdade lá. Ó, inclusive, gente, tu parece o professor. Cara, era bizarro. E eu sempre levei na esportiva. Ah, legal, de boa. Só que eu nunca tinha usado isso profissionalmente. Eis que, dezembro de 21, uma pessoa me dá uma ideia. Conversando ali, a pessoa falou assim, Giovanni, tu é bicampeão brasileiro de oratória, né? Sou. Tu parece o professor da Casa de Papel. Falam isso de você, né? Falo. Por que você não junta essas duas coisas? Olha, Aí eu falei, gente, que gancho maravilhoso. legal esse. isso aí, vou tentar. Aí eu mudei minhas redes sociais para El Professor da Oratória, coloquei essa máscara no ombro, e aí, de repente, as coisas começaram a fluir. De repente, eu comecei a vender. O mesmo curso. Você repetiu o curso, só que agora Então, pra eu gente. mudei até um pouquinho a estratégia. Eu parei de fazer lançamento e comecei a fazer mentoria individual. Foi um processo que eu passei que era assim, lançamento eu queria vender para muitos. Sim. Mas eu descobri que eu não sabia vender para um. Entendi. Eu queria vender para 1000 pessoas ao mesmo tempo. Mas se caísse uma alma aqui na minha frente, eu não conseguia converter. Não conseguia quebrar as objeções. E aí eu fui estudar muito sobre vendas e comecei a vender mentorias individuais de oratória, que é muito mais fácil de vender. E aí, poxa, eu fazia 10 pitches por dia. Então, como que você fica bom de pitch, de venda? É fazendo um pitch a cada 2 meses, num lançamento, ou fazendo 10 pitches por dia? Então, esse processo aí me ajudou a me lapidar como vendedor. Mas as coisas começaram a fluir, eu comecei a ver a cor do dinheiro. Eu comecei a crescer as redes sociais, porque assim, em 2021, eu comecei o ano com 2.000 seguidores, terminei o ano com 2.000 seguidores, não ganhei nada. Janeiro de 22, já o El Professor, tava ganhando 1.000 por mês. 1.000 por mês. 2.000, 3.000, 4.000, 5.000. Legal. Eis que, em agosto de 22, 2 Reels meus viralizam. A gente ganha 150 mil seguidores em uma semana. Uau, que Eu coisa. sou chamado pro programa Pânico, lá com o Emílio Surita, o Daniel Zuckerman e tudo mais. Vou lá, bato 200 mil ao vivo. E de agosto de 22 para agosto de 23, a gente ganha 1 milhão de seguidores em menos de um ano. Uau. E hoje a gente está com um total de 3 milhões nas redes sociais. E a gente saiu de fazer lançamento de 0 vendas
para fazer lançamento de 6 dígitos, para fazer lançamento de 7 dígitos. Meu Deus. Eu saí de fazer live para 0 pessoas para ir pro Danilo Gentili, o maior talk show do Brasil, 2 vezes pro PrimoCast, 2 vezes pro Sócio Podcast, virar TEDx Speaker, ir pro Inteligência Limitada. Poxa, palestrar para 5 mil pessoas ao mesmo tempo. Então, tudo isso, se a gente para pensar cronologicamente, 3 anos. 3 anos. Um fenômeno. Então, assim... Foi um fenômeno de crescimento. Você realmente aconteceu em 3 anos. Mas demorou, porque E você... tem muito de Deus e no universo envolvido. Claro, é porque também demorou, porque você teve que se fazer, né? Conceitualmente, encontrar um nicho. Você foi se construindo até chegar a hora que estava maduro, porque as pessoas querem se acontecer, mas não pensam que tem um processo anterior. Calma, você tem que se descobrir o que você vai fazer, qual o seu coração, sua paixão. E cada um tem um tempo diferente, exatamente, né? Maravilhoso. Professor... a gente fala muito, tem gente que quer palco, mas não tem história. Pronto, é isso. Espera aí, mas vai viver algo, vai ficar bom em algo. Exatamente. Professor, no meio da sua fala, você falou uma coisa muito interessante. Vamos analisar a comunicação de Trump. Eu quero entrar na ciência da comunicação. Bora. Gostei demais, né? Então vamos gostei demais dos seus 3 C no seu livro. Você é o primeiro cliente a comprar o seu livro. A hora que você soltar, você já tem um vendido aqui. Porque eu realmente gostei muito. Clareza, confiança e convencimento. Olha aí. Se você parar para pensar, é isso. É isso. É o passo a passo para você sair do zero e se tornar o melhor comunicador que você pode ser. Perfeito. As pessoas sabem que não são bons comunicadores, mas não sabem por quê. Porque não tem clareza, nem a ideia está clara para a pessoa. Não é nem questão de comunicação, é antes ainda. Perfeito. É lá atrás. O Trump, daquele jeitão lá de redneck americano, assim, olha pro cara e fala. Aquilo é construído ou é proposital? É natural dele? Olha, ele é na sua análise. Ele é um cara extremamente estratégico. Ele é extremamente pensado nas estratégias, assim, até o mínimo detalhe. Ele tem 3 características muito importantes na comunicação dele. Uma é a simplicidade. Então, olha só que interessante. Uma linguagem bem acessível, bem simples. Exatamente. Tem um teste que ele serve para analisar a idade de um texto, que era um teste utilizado pela Marinha dos Estados Unidos. E eles, para analisar assim, o grau de dificuldade dos seus treinamentos, desenvolveram esse teste, chama Flash Kincaid. E, basicamente, você coloca ali, esse texto, você precisa ter 10 anos para entender, 15 anos para entender, 18 anos para entender. Então, é a idade do texto. Nisso, pegaram e transcreveram as falas de todos os presidentes dos Estados Unidos. E colocaram para rodar nesse teste. E descobriram que o Trump é um dos presidentes, dos atuais é o que mais fala simples. Você precisa estar na 4ª série para entender o que o Donald Trump fala. Se você para pensar, quando a gente fala... Obama fala complicado pra caramba. O Obama, ele tá bem, mas do ponto de vista da oratória, ele é bom. Só que, comparando nessa métrica, mais complexo. Você tem que estar mais avançado para entender o Obama do que o Trump. E olha só que interessante. Por que isso é importante, falar de modo simples? Porque, se você parar para pensar, pense num grande orador. Talvez venha na mente nomes como Cícero, que era considerado o maior orador de Roma. Pode vir à mente Winston Churchill, o Martin Luther King, o próprio Jobs. A gente pensa nesse nome. Não pensa em Trump. O Trump, ele tem uma fala muitas vezes desengonçada do ponto de vista gramatical, frases truncadas, um tanto simplista e repetitivo. Mas por que isso é tão efetivo a ponto dele ter conquistado o cargo mais importante do país mais importante do mundo 2 vezes? Por quê? As pessoas compram o que elas entendem. E elas entendem o que é fácil. Qual foi a última vez que você fez um curso, um treinamento, leu um livro, que você estava entendendo, aí você falou assim, puxa, eu adoraria que isso aqui fosse mais difícil, mas eu estou entendendo tudo. A gente não pensa assim. A gente adora quando as pessoas falam de modo simples. E ele foi lá e ele fala de modo simples. Porque você domina, né? E foi muita gente criticada. Isso é interessante que você falou. A gente fala, seja simples sem ser simplório. Tem gente que acha que você falar de modo simples significa necessariamente você deturpar a mensagem. Calma.
eu sou mais partidário daquela ideia. Quem não sabe explicar algo de modo simples é porque não dominou de verdade aquilo. Legal. Boa, gostei. Define um pouquinho melhor pra gente isso aí. Vamos lá. Tem uma técnica chamada técnica Feynman, que é a melhor técnica para você que quer ser um especialista em algo. Você quer ser uma referência, alguém que domina um assunto, você vai fazer o seguinte. E no caminho treinar sua oratória, passo a passo. Primeiro, adquira um conhecimento. Você está lendo um livro, assistindo esse podcast, fazendo um treinamento, legal, você adquirir um conhecimento. Passo número 2, simplifique esse conhecimento. Então você vai pegar, então deixa eu espremer e resumir com as minhas palavras que a gente aprendeu aqui no podcast. Então aprendi, tem os 3 Cs da comunicação, a clareza, a confiança, convencimento. Simplifique na sua essência esse ensinamento. Simplificou? Passo 3, ensine. Compartilhe essa mensagem. Sim. Quem ensina aprende 2 vezes. O autor de um livro muito bom chamado Diário de um CEO é um cara chamado Steven Bartlett. Ele falou assim, sabe quando que eu fiquei bom de falar no digital, de fazer vídeos? Quando eu assumi um compromisso público de vou fazer, no mínimo 1 por dia, todo dia vai ter um vídeo curto explicando algum conceito no meu Instagram. E quando ele começou a fazer todo dia, ele melhorou a oratória dele e ele se aprofundou nesses conceitos, porque quando você se obriga a ensinar, a sua mente já fica skin the game e você pensa assim, epa, peraí, eu não posso passar vergonha. Eu tenho que realmente entender isso aqui para poder passar para frente. Então você muda o estímulo. E isso faz parte da oratória do Trump, a simplicidade. Número 2 da oratória dele, ele fala com poder. Isso é interessante. Olha só. Para você falar com poder, você tem que fazer 2 coisas. Primeiro, evitar hesitações. E segundo, evitar evasivas e usar mais categóricos. Giovanni, você está falando grego. Como assim? Olha só. Hesitações é o seguinte. Imagina que eu estou falando aqui com você. Eu falo assim, o Trump como é? Olha lá, o Trump como é que é a oratória dele? Isso é hesitar. Ninguém merece. Automaticamente, já caí no seu conceito. Você acha que eu não sou um especialista. Por quê? Porque eu não aparento dominar o assunto. Pô, se esse cara soubesse mesmo do que ele está falando, ele falaria com mais confiança. Então, quando você hesita, entenda isso, automaticamente você está perdendo persuasão. E a pessoa vai na entrevista de emprego, a pessoa vai na live, a pessoa vai numa negociação, numa venda e hesita. Não hesite. Segundo lugar, usar evasivas. O que é evasiva? É o seguinte. Não, aqui, veja bem, pode ser, talvez, tem uma chance, talvez, tem que ver também, tá? Mas talvez exista essa possibilidade de, se você utilizar os 3 Cs da comunicação, você melhorar a sua oratória um pouco, assim, quem sabe, talvez. Isso é ser evasivo. Você ser categórico é o seguinte. Se tem uma coisa que eu posso te afirmar com absoluta certeza, sem medo de errar, é que se você seguir os 3 Cs da comunicação, você muda a sua vida. Da noite pro dia. É da água pro vinho. Simples assim. Não tem mistério. É só fazer. Caramba. Você percebeu? Sim. Que firmeza total. Quando você traz maior grau de certeza sobre o que você está falando, você aumenta o grau de persuasão. E isso é intuitivo. Se eu falo para você, por exemplo, olha, sei, talvez, pode ser, tem uma chance aí de chover. Você tem uma porcentagem de chance de pegar o guarda-chuva antes de sair de casa. Só que se eu falo, 100% de chance de você não pegar o guarda-chuva, você vai se molhar, viu? Poxa, já aumentou muito mais a chance de você pegar o guarda-chuva. Ou seja, eu influenciei a sua ação, eu aumentei mais o meu grau de persuasão com a minha linguagem sendo mais categórica. E o que é a persuasão, se não você conseguir influenciar as pessoas a dizer sim para você, a comprarem a sua ideia. Então, Trump faz isso. O terceiro ponto, a gente falou de simplicidade, de falar com poder, o terceiro ponto é justamente o domínio de storytelling, de emoção, de narrativas. Afinal de contas, a razão convence menos que a emoção. Tem um livro de um neurocientista chamado Antônio Damasio, que ele fala assim, o nome do livro é O Erro de Descartes. Aí ele fala, olha, Descartes é aquele cara que falava que penso logo existo. Então ele achava que o que nos diferencia enquanto espécie é a nossa capacidade de racionalidade. Aí ele fala assim, na verdade, quanto mais a gente estuda sobre neurociência e quanto mais a gente percebe que na maioria das vezes a gente está no piloto automático, que a gente está cheio de viés, cheio de preconceito, só age na emoção, muitas vezes não age na razão. Aí ele falou, nós não somos máquinas de pensar que ocasionalmente sentem. Nós somos máquinas de sentir que ocasionalmente pensam. Uau, que coisa! Então, se você apela para a emoção e vem da emocional, você tem muito mais chance de convencer.
Parabéns, fantástico. Viu aí, galera, o que é uma comunicação eficaz? O que é uma comunicação realmente eficiente? Tem ciência por trás, tem detalhes, tem uma riqueza de detalhes que precisam estar dentro, formando o ingrediente. Professor, hoje nós estamos num um universo de narrativas. O mundo ocidental está dividido entre direita e esquerda, dentro do espectro político-filosófico. E nós temos a visão da sociedade construída pelos valores judaicos cristãos, tá? Mas também temos a visão de uma sociedade quase anarquista. Nada tem sentido, vamos... Cada um é o que é, cada um é o que que quiser. O que vale é a experiência, então... E a experiência é baseada pelo sentir, é o momento. Curte o momento, que é o que tem sentido no mundo, na existência. E isso está dentro das universidades, isso está no contexto. E nós temos narrativas. Dali surgiu, nos últimos 20 anos, a construção de narrativas. Então, nós tiramos o ingrediente da chamada realidade absoluta, tiramos o conceito da verdade da realidade e criamos, então, mundos praticamente metafóricos. Cada um tem uma metáfora, cada um tem um avatar que a gente constrói. E isso passa por retóricas, porque as pessoas... O que você está dando são princípios para convencimento. Não importa o conteúdo que você está tentando vender. Pode ser um conteúdo honesto, verdadeiro, científico, mas também pode ser um conteúdo fabricado, fajuto, quer dizer, que eu tenho um interesse próprio. Fala o que você ensina sobre narrativas, quando a pessoa está tentando comunicar, mas lá no fundo ela sabe que é apenas uma narrativa, é uma visão de vida dela, que a grande maioria nem concorda com ela. Ela está sendo um elemento estranho, hostilizada. Como é que você ensina teus alunos a viver num ambiente desse? Interessante. E você descreveu de modo perfeito um fenômeno que acontece hoje, chamado pós-verdade. Inclusive, foi um dos temas de estudo do meu TCC. Eu estudei muito isso porque me chamou a atenção esse fato. E pós-verdade é um fenômeno que pode ser conceitualizado da seguinte forma. É a primazia das emoções e das narrativas na formação da opinião pública em detrimento de fatos objetivos e da ciência. É isso. Definição é perfeita. E isso é extremamente perigoso. Porque a gente não sabe mais o que está certo, o que está errado. A gente desconfia de tudo e de todos. Inclusive, existe um outro conceito chamado resignação cognitiva. Olha que louco, que é o seguinte. Hoje em dia, o cidadão ele está sendo todo dia bombardeado por narrativa dos dois lados. Sim. Existe até fatos próprios. Cada um tem os seus fatos. Sim. Não consegue-se nem mais concordar com os fatos e discordar da interpretação. Não, até os fatos. Não, isso é azul, não, isso é verde. Cada um fala uma coisa. E como a gente está sendo bombardeado a todo momento, chega um momento que a gente cansa. O cidadão entra em resignação cognitiva. Ele desiste de tentar entender do ponto de vista lógico qualquer coisa e ele simplesmente aceita a comunicação, a narrativa, que tem mais ressonância emocional com ele. Olha que louco. Como que nós gostaríamos de pensar que nós votamos? A gente gostaria de pensar que é assim. Eu vou fazer uma autoanálise, eu vou identificar quais são meus princípios e valores. E aí eu vou procurar um partido político que corrobore com esses princípios e valores. E dentro desse partido político, eu vou procurar o político que eu acredito que melhor me represente nesses princípios e valores. A gente gostaria de pensar que é um processo racional assim. Na prática, a gente vota no político que a gente tem maior conexão emocional. E para se conectar emocionalmente, é oratória e comunicação. Por que que eu... Então, o fator conteúdo soma menos que o fator emoção. E isso é comprovado. Tem uma pesquisa da Universidade da Califórnia, Los Angeles, do pesquisador Albert Mehrabian. É uma pesquisa clássica no ramo da comunicação. Que ele falou assim, 55% da sua comunicação, da eficácia dela, é expressão corporal. 38% é tom de voz e 7%
é o conteúdo que sai da sua boca. Resumindo, ele falava, 93% da sua comunicação é não verbal e 7% são as palavras que você usa, o conteúdo que você traz. Giovanni, quer dizer que não importa o que eu falo, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, o que importa é como eu falo? Não é bem assim. Tente explicar essa pesquisa e esses dados que eu te trouxe só usando gestos. Vamos repetir. Não dá. 7% conteúdo, 55% expressão corporal e 38% tom de voz. 38 tom de voz. Mas olha como faz sentido. Se eu chego pra você e falo assim, ó. Nossa, eu tô muito feliz de estar aqui. O conteúdo que saiu da minha boca é, estou muito feliz de estar aqui. Mas a minha expressão corporal, meu tom de voz, fala mais alto. Claro. É a mesma coisa de eu falar, cara, tô muito triste. Eu tô muito triste de estar aqui. Ué, conteúdo está em incongruência, em dissonância com a voz e o corpo a corpo acaba convencendo mais. Sim. Então a vibe é essa. Quando as pessoas entenderem que não importa... E, cara, Schopenhauer falava isso. Ele falava assim, escreveu um livro chamado A Arte de Ter Razão. Logo no começo do livro, por que ele escreveu esse livro? Ele era filósofo. Filósofo é uma verdade, é um conhecimento. Só que ele chegou lá e falou, ei, eu descobri uma coisa. Eu descobri que de nada adianta você ter razão, ou seja, você está certo, do ponto de vista lógico, na realidade objetiva dos fatos, e você não ficar com a razão. Ou seja, você tinha razão, a audiência pega a razão e dá para outra pessoa. Ou seja, você tinha razão, mas você não ficou com ela. E ele falou, além de aprender sobre conhecimento, filosofia e tudo mais, a gente tem que aprender técnicas de debate. Aí ele lançou o livro A Arte de Ter Razão, e eu corroboro 100% com essa ideia. Por quê? Eu passei na prática isso. Eu lembro que quando eu me formei em Direito, passei na prova do OAB. Eu passei 4 anos da minha vida como estagiário ganhando R$1.000 por mês. Tudo bem, estagiário, estava aprendendo. R$1.000 por mês durante 4 anos da minha vida. Quando finalmente eu consegui a carteirinha da OAB, o escritório que eu estagiava lá em Natal colocou a mão no meu ombro, olhou no meu olho, falou assim, Giovanni, agora você não é mais estagiário, agora você é advogado e você merece receber de modo condizente com a sua profissão. Eu recebi um aumento. Comecei a receber R$1.500. E aí foi quando eu entendi uma grande verdade do universo, que é a seguinte, peraí, R$1.500? Foi para isso que eu estudei. Eu me formei numa federal como melhor aluno da turma, eu ganhei uma medalha da universidade. Eu tive intercâmbio na Europa, eu sou bicampeão brasileiro de oratória. Então assim, 1.500 não está fazendo sentido. Aí que eu entendi a grande verdade. De nada adianta você ser o melhor. Muita gente aqui que está assistindo, às vezes, tem o melhor currículo, o melhor produto, o melhor serviço, a melhor empresa, a melhor ideia. De nada adianta você ser o melhor se você não consegue convencer os outros de que você é o melhor. Nicholas Bultmann já dizia, 85% do seu resultado financeiro durante a vida, ou seja, toda a grana que você vai recebendo durante a vida inteira, 85% disso é a sua habilidade de causar uma boa primeira impressão e estabelecer uma relação de confiança e respeito, e 15% é a sua habilidade técnica. É o que você aprendeu na faculdade de fato. Caramba. O que a gente mais vê são bons profissionais. Isso. Profissionais que dominam a sua área. E por que você falou de vender gato por lebre? Aquele cara que vende areia no deserto porque, poxa, é um produto que as pessoas não querem, não precisam, muitas vezes não tem nem... Não é nem bom o produto, a gente está vendo influenciador usando o poder da influência para o mal. Isso é uma bandeira que eu levanto muito. As pessoas estão utilizando o poder da influência para o mal e a galera tá dando palco. Isso. Segue! Gente, pelo amor de Deus. Validam isso. Se você tá vendo tem que perguntar, posso falar sistema no podcast? Pode, porque claro. eu sempre pergunto, que às vezes... Mas vamos lá. Se você tá vendo um influenciador que tá divulgando tigrinho, tá divulgando, poxa, aposta online, coisa duvidosa. Seguinte, cara, essa pessoa não quer seu bem. Simples assim. Porque ela tá divulgando um produto que quanto mais você perder, mais ela ganha. Isso é bizarro. Ela tem um acordo lá com o negócio que quanto mais você perde, isso entra na porcentagem dos ganhos do influenciador. Então, peraí, eu acredito em ganha-ganha. Você vai comprar o meu curso. E com esse curso eu vou te ensinar a ganhar mais dinheiro. Então, assim, ganha-ganha. Eu tô ganhando, você também. Eles acreditam no ganha-perde, que é eles ganham e você perde. Vamos parar de normalizar isso. Isso. Vamos parar de validar isso. Não é porque alguém tornou-se um bom influencer, um bom comunicador, que está ganhando dinheiro, grana, não quer dizer que eu vou validar isso. Eu tenho que passar pelo crivo, como você acabou de falar. O conteúdo dele é ganha-ganha ou é um conteúdo prejudicial para você, que vai, no fim, trazer dores e sofrimento para você? Quer dizer, eu não vou validar essa área dessa pessoa.
A gente não pode estar validando tudo que está na internet, não. E o que eu vejo muito, professor, é que muita gente fica magoada com a vida, com Deus. Sabe, mas eu estudei tanto, eu tenho tanto conteúdo, mas não consegue convencer as pessoas do bom conteúdo que ela tem. E que o conteúdo dela tem valor. E aí vem desculpa a expressão, um aproveitador ali, um meio malandrão. Adorei a educação, né? Desculpa a expressão, um aproveitador. Um aproveitador e um malandro. Pensei que vinha uma coisa mais pesada. E olha, vai vender sabedoria de sabedoria de boteco, de placa de caminhão. Sabe aqueles caminhões que andam assim, né? Aquelas... Feliz foi Adão, que não teve sogra nem caminhão. Os caminhões, quando você vai para as estradas, estão cheios dessas... Aí lança o curso do zero ao caminhão. Pronto. Então, aí a pessoa se amargura com a vida. Eu passei tempo estudando, eu tenho conteúdo, eu sou honesto, eu sou íntegro. Querido, não é o conteúdo, ela é a menor parte. Olha a ciência disso. Eu amei essa descrição aqui do Giovanni, amei, porque ele trouxe, eu gosto de ciência, eu gosto de números, eu gosto de exatas, de estatísticas específicas, empíricas. O conteúdo é 7%, amor. O resto é a sua comunicação. Você falou de evidências, você sabe que uma coisa que tem tudo a ver com pós-verdade e narrativa é fake news. Sim. Tem uma pesquisa bem, assim, alarmante, que mostra que quando você solta uma fake news, ela pode ser o mais absurda possível. Nossa senhora, sabe aquela coisa que cheira fake news, parece fake news, tem gosto de fake news, bem absurda. Só que depois que você tira esse gênio da lâmpada, que você abre essa caixa de Pandora, você já soltou. Mesmo que depois, cientificamente, se refute essa fake news, não, gente, não era nada disso, fizeram uma pesquisa. As pessoas ainda assim diminuem o grau de confiança. Por quê? Porque elas pensam assim, alguma coisa tem. Não. Pode até não ser isso aí, mas alguma coisa tem. Se tem fumaça é porque tem fogo aí. Exato. E é por isso que fake news hoje se tornou uma arma tão eficaz. Porque é provável a briga que no funciona. Subconsciente, na memória da pessoa. Você pode falar qualquer coisa. Mesmo que o outro refute, já deu certo. É bizarro. Sabe, você está me lembrando, isso remete a uma coisa. A dificuldade que nós temos de evangelizar povos que estão assentados sobre culturas milenares que enraizam muito dentro deles. É muito difícil você reconstruir a mente daquela pessoa, porque ela acredita. Ela acredita. É tão forte a crença dela, às vezes até vou te dar um hack para convencer uma pessoa agora. Olha só que louco. Qual que é quando você encontra uma pessoa que pensa de modo diametralmente oposto a você? A postura da maioria das pessoas é falar, você tá errado, eu tô certo. Sim. Isso deixa a pessoa na defensiva, ela se fecha e não tá mais ouvindo do ponto de vista lógico que você fala. Sim. Só que tem um passo a passo, que se você seguir esse passo a passo, você aumenta muito mais a chance da sua ideia entrar na cabeça dela. Vamos terminar com esse passo a passo, dá a receitinha. Você quer? Pega a caneta, galera, vai lá. Você aproveita. Que fala quero, com milhões, claro você que evangeliza pessoas. Se você eu já te dei muito isso, conceito de quântica hoje, passa um pouquinho dessa aí, vai. Cara, se você aplicar isso que eu vou falar agora... Fala. Acabou, tá? Você vai convencer o mundo inteiro. Vamos lá. Quer saber mesmo? Claro. Tô aqui, ó. Suspense. Eu tô fazendo assim com a mão aqui, ó. Vamos lá. Tô nervoso. Vamos começar do seguinte. Se eu te perguntar assim, você acha que você conhece a privada... Você diria que você conhece a privada da sua casa? Sim. Conhece, né? Conhece. Você conhece bem a privada da sua casa? Sim. Ok. Pode me explicar um pouquinho, em detalhes, como que é o funcionamento da privada? Meu Deus. Agora que você começou a me enrolar. Calma. Vou te ajudar. Você diria que talvez você não entenda tanto assim da privada da sua casa? Correto. Você percebeu que eu acabei de mudar a sua opinião? Você falou, eu entendo da privada da minha casa. Eu falei, você concorda que você não entende da privada da sua casa? Concordo. Então assim, você tinha uma opinião, eu acabei de mudar ela. Qual que é o passo a passo? Intuitivamente, eu nem percebi isso. Qual que é o passo a passo? Em vez de refutar, peça detalhes. As pessoas, elas têm um conhecimento superficial das coisas, elas acham que tem profundidade. Então, quando a pessoa tiver muito certo de algo, muito legal, você pode me explicar em detalhes como é que funciona? Não pode me explicar. Como é que é? Nisso, a pessoa vai vasculhar o cérebro dela, ela vai perceber que ela não tem, e daí ela mesma vai falar, boa. Eita, na real eu não sei. Aí você fala,
Então, talvez não seja tão assim. Ela, é verdade. Passo número 1. Aí o passo número 2 é você simplesmente fazer perguntas. Em vez de você fazer afirmações, faça perguntas. Você acredita que quem usava isso, o Ronald Reagan, que foi presidente dos Estados Unidos, Sim. ele chegou assim, já que a gente começou falando de Trump, vamos terminar falando de outro presidente. Teve um debate muito paradigmático e ele precisava ganhar esse debate para ser eleito presidente. E ele estava indo contra o presidente que estava no exercício. Nisso, a estratégia que ele falou foi a seguinte: cara, se eu simplesmente faço afirmações para as pessoas, isso atinge elas de um jeito. Por exemplo, o desemprego está alto, a economia está ruim, você está ganhando pouco. Afirmações. Tá. Ele falou, na verdade eu vou fazer perguntas. Porque se eu faço perguntas, eu instigo a pessoa a pensar junto comigo. E eu ativo mais o cérebro dela. E ele falava assim: eu quero que você responda uma pergunta de maneira muito honesta e sincera. Você acredita que a sua vida está melhor agora ou há 4 anos atrás? Você acredita que no fim do mês sobra mais dinheiro no seu bolso agora ou há 4 anos atrás? Se você acha que agora a sua vida não está melhor, então você já sabe o que fazer nas urnas nas próximas eleições. Então só esses 2 parafusinhos que a gente vai lapidar já vai aumentar muito seu grau de convencimento, que já é absurdo. Fantástico, fantástico, amei. Eu fiz uma coisa dessa uma vez numa viagem à França com um motorista, sem saber o conceito científico que estava por trás. Ele cara jovem, islâmico, um motorista, e falava um inglês razoável e tal. Então eu peguei o táxi, a gente foi batendo papo, conversando, rindo de algumas coisas. Brasil, Pelé, Brasil, fala Brasil, pensa em futebol, né? Aí Pelé, Romário, né? E vai. Aí eu falei, você... Aí ele falou, você é cristão? Eu falei, sim, cristão. Aí ele falou, muçulmano, islâmico. Legal. Aí eu falei, por que você é muçulmano? Lá, nosso Deus. Eu falei, tá bom, mas e o profeta? Maomé. Aí eu só fiz uma pergunta para ele, quem viveu primeiro? Quando Maomé viveu e quando Jesus viveu? Quem foi que, na linha, no timeline? Aí ele ficou assim, não sei. Eu falei, é bom você dar uma olhadinha. O que Maomé escreveu? Foi Jesus que ouviu Maomé pregar e escreveu, ou foi Maomé que ouviu os padres e os missionários cristãos pregarem e escreveu? Não sei. Dá uma olhadinha. Pega o Corão e pega uma Bíblia e começa a ver. Esse cara ficou muito grilado, porque... Colocou uma pulga atrás da orelha. Que verdade, Maomé veio no ano 570 até de 600 e pouco. Quer dizer, Maomé aprendeu tudo com os padres que eram missionários, que eram evangelistas. Ele era guia. Foi por causa disso que ele... Dá uma olhadinha. Lê o Corão e lê a Bíblia. São os textos da Bíblia que foram colocados ali. Então, é fantástico. Gostei demais desse momento, desse bate-papo. Muito, muito, muito obrigado. Espero ter você aqui em outros momentos e até em palestras físicas mesmo, que a gente possa desenvolver, presenciais. Eu gostaria muito de ter seu contato e gostaria que você passasse para a nossa audiência aí os seus cursos, contatos, pessoas que querem fazer curso, querem crescer, como é que faz? Como é que te encontra? Com certeza, obrigado pelo espaço. Então é o seguinte, gente, a gente acabou que não falamos nesse episódio dos 3 Cs da clareza, confiança e convencimento, depois a gente grava um só disso, mas tem um curso gratuito. A hora que o livro estiver pronto, você vem. Boa, vou trazer aqui para divulgar. Eu criei um curso gratuito de oratória para qualquer pessoa que quer melhorar a sua comunicação. Mas, Giovanni, eu tenho que te dar dinheiro para ver se é bom? Não, vai lá, faz de graça. É só, se você quer esse curso gratuito que eu ensino 30 técnicas para convencer os outros, é só você ir lá no Instagram, @elprofessor_da_oratória, me manda no direct, nas mensagens, fase 1, só isso, fase 1. Depois que você terminar esse curso gratuito, que você vai ver que vai mudar a tua vida, literalmente só aquilo, maratona no YouTube. Lá no YouTube, o Professor da Oratória tem de tudo. Desde análise da oratória do Trump, do Bolsonaro, do Lula, do Pablo Marçal, até ensinando técnicas de oratória, como gatilhos mentais, como fazer uma palestra do zero, como perder a timidez, como fazer network. Gente, tá tudo lá no YouTube.
Então, se você maratona, fez o curso gratuito, depois maratonou o YouTube, é o professor de oratória, você vai se tornar muito mais persuasivo. Que coisa! E olha, galera, isso aqui é ouro. Para vocês que estão começando, para você que quer se aperfeiçoar, que quer crescer, que tem que vencer esse obstáculo, né? Bateu no limite aí, tem que saltar isso. E não é pensando em aprender mais conteúdo. Talvez seja muito melhor você aprender a comunicar aquilo que você tem. Você vai ser bem mais eficiente. Professor, obrigado. Deus abençoe você, um abraço e vamos estar juntos novamente. Gratidão. Obrigado você. É isso aí, galera. Ficamos por aqui essa semana, né, nesse episódio. Estaremos juntos semana que vem. E curte esse conteúdo, assista com carinho, compartilhe com os amigos aí, assista juntos na igreja, nos treinamentos, né? E passe para frente. Vamos levar nosso povo a pensar e a desenvolver, a ser melhor na comunicação. E olha, não é só comunicação pública, não. É com a esposa, com o marido, é clareza de ideias, é confiança no que fala, é organização, né, da maneira de falar. Tem muito conteúdo. Muito obrigado mais uma vez. Povo, fica com Deus. Até a semana que vem.